Você sabia que a sua decisão pode atrapalhar os planos de Deus na sua vida? Sabia disso? É bíblico. E nessa noite nós iremos aprender juntos um pouquinho sobre isso. Amém? Se existe uma coisa na nossa vida que enquanto nós estivermos vivos, nós nunca estaremos livres dela, é a tal da decisão. Não adianta, você queira ou não queira, você precisa tomar decisões. Vou dar um exemplo. Para você estar aqui nessa noite, você decidiu vir ao culto. Mas antes de você vir ao culto, você se deparou com uma outra decisão. Qual roupa eu vou vestir? Não é isso? Que sapato eu vou usar? Né? Que horas que eu vou sair de casa? Então a decisão, ela vai sempre fazer parte da nossa vida. Não adianta você tentar correr, não adianta você tentar fugir. A decisão, ela sempre fará parte da nossa vida. Ela é um poder dado para os seres humanos, mas antes dela ser dada para os seres humanos, ela também foi dada aos anjos do Senhor. Esse poder de decisão, de escolha, ele também foi dado aos seres espirituais que estão hoje nas regiões celestiais. Vamos ver isso na Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 28, versículo de número 13 em diante. Nós iremos usar bastante a palavra do Senhor nessa noite. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Nós cremos que a Bíblia é 100% a palavra de Deus. Dentre esses seres espirituais que Deus criou, um deles decidiu se rebelar contra o Criador. E agora abra comigo aí Ezequiel, capítulo de número 28, versículo de número 13. Nós iremos conhecer um pouquinho sobre este ser. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: e estavas tu no Éden, jardim de Deus, e toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o cabúculo, e a esmeralda e também o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que fostes criado. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, e estavas tu no meio das pedras afogueadas, e sobre elas andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio, encheu o seu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei fora do monte santo de Deus, e lhe farei perecer, ó querubim protetor. E elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Ainda mais um texto da palavra de Deus. Volte um pouquinho, Isaías capítulo de número 14, versículo de número 12. Volte um pouquinho, você está em Ezequiel, agora você vai voltar um pouquinho para Isaías. Isaías 14, versículo de número 12. Assim diz a palavra do Senhor: e como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que delimitavas as nações, e tu dizia em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, e me assentarei na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei igual ao Altíssimo. Contudo, és levado e serás ao inferno,
inferno, ao mais profundo do abismo, e os que te virem contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia tremer a terra e fazia tremer os reinos? Nesses dois textos nós encontramos a história deste ser. Um ser a qual havia sido criado por Deus, um ser a qual não era apenas havia nele uma hierarquia, pois a Bíblia diz que ele era um querubim, mas não somente um querubim, ele era um querubim ungido. Então dá-se a entender ali que se há uma hierarquia na vida deste ser. Um ser a qual, conforme o texto que nós lemos, ele era cheio de sua formosura. Um ser o qual, no dia em que ele foi criado, 9 pedras preciosas foram dadas para ele. Um ser a qual passeava sobre o Éden, na região do Éden, o jardim de Deus. Um ser a qual agora estava no mais alto talvez do seu patamar. Mas aqui está um grande problema. Este ser agora, ele decide, ele opta por se rebelar contra Deus. Deus havia dado aos seres celestiais, aos anjos do céu, o poder da decisão. Mas aí você pode me perguntar: como é que Deus, sabendo de que Satanás iria se rebelar contra ele, permitiu que isso acontecesse? Como é que Deus, na sua presciência, na sua sabedoria suprema, sabendo já do que iria acontecer, como é que Deus permite que isso venha a acontecer? Essa é uma pergunta que nós sempre fazemos. E este ser, ele caiu. No decorrer dessa mensagem nós iremos respondê-lo. E ele caiu porque achou-se um orgulho. Ele caiu porque ele decidiu ser igual ao Altíssimo. Ele caiu porque a posição a qual ele se encontrava não era suficiente para ele. Ele queria mais. O orgulho tem sido um grande problema na vida de muitas pessoas. O orgulho, o ego pessoal tem sido um grande problema na vida de grandes homens. Homens de Deus que já foram grandemente usados por Deus, caíram por causa do orgulho. Porque quando nós achamos que somos, o Espírito Santo se afasta. Quando nós achamos que podemos, o Espírito Santo diz: então vai nessa tua força. Já que você pode, então vai nessa sua força. Este ser agora, ele decidiu. Foi uma opção de escolha. Ninguém o forçou a fazer isso. Ninguém o colocou na parede. Mas ele decidiu se rebelar contra Deus. E a consequência disso foi ele ser lançado fora do Monte Santo do Senhor. A consequência disso foi a terça parte dos anjos caírem. A consequência disso foi este ser lançado em um lugar aonde não se existe mais a presença de Deus. Aonde nunca mais terá a chance de poder sentir a presença de Deus na sua vida. Consequência de uma decisão. E Deus, após ele reformar o planeta Terra, no sexto dia, ele agora cria o homem, a coroa da sua criação, a sua obra-prima. A palavra de Deus diz que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Eu não sei se você já parou para pensar nisso aí, ou já parou para analisar isso. Nós falamos muito disso. O homem, a imagem e semelhança de Deus. Mas você sabe, como eu posso dizer, o privilégio que é isto aqui?
Você não irá encontrar na Bíblia, em nenhuma outra parte, nenhum outro ser criado por Deus, que foi criado à sua imagem e semelhança. Nem mesmo os anjos do céu, nem mesmo os querubins, nem mesmo os serafins, nem mesmo os anjos celestiais, os arcanjos, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem, eu e você, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas sabe qual é a maior mentira do diabo? A maior mentira do diabo é dizer que você não presta. A maior mentira do diabo é dizer que você é um big loser. A maior mentira do diabo é dizer que você não vale nada. E com isso ele tem conseguido prender milhares e milhares de pessoas. Com isso ele tem conseguido colocar pessoas numa sarjeta. Com isso ele tem conseguido prender pessoas através de vícios, bebidas, drogas, prostituição e tantas outras coisas. Agora o homem, a imagem e semelhança do Senhor, numa situação crítica, numa situação feia, ruim, é isso que ele quer. Então, em nome de Jesus, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso precisa ser algo importante na sua vida. Isso precisa ser algo que eu não irei fazer, porque eu sou criado à imagem e semelhança do Senhor. Mas a este ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus, também foi lhe dado este poder, o poder da decisão. E aí cai a pergunta de $1 milhão. Deus havia colocado o homem neste mesmo lugar chamado Éden, uma planície. Éden significa paraíso. Deus tinha colocado o homem ali. E agora Deus dá a ele uma ordem. Olha, de todas as árvores do jardim comerás. Os irmãos sabem da história. Porém, essa que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás. Porque o dia, ou no dia, o texto diz, no dia em que comeres, certamente morrerás. Deus já havia decretado a consequência do erro. Mas mesmo assim, o homem decidiu, optou, escolheu por desobedecer ao Senhor. E a grande pergunta fica: se Deus, na sua presciência, sabia que o homem iria cair, por que é então que ele colocou essa árvore ali no meio do jardim para poder tentar o homem? Quem já não se fez essa pergunta antes? Quem já não se fez essa pergunta? Por que Deus só não tirou essa árvore da jogada? Não é, Cleiton? Se essa árvore não existisse, não tivesse ali no jardim, não tivesse ali naquele lugar, o homem não teria caído, o homem não teria pecado. Mas Deus colocou aquela árvore ali. É como se, ao nosso entender humano, é como se Deus estivesse meio que tentando Adão. Mas deixa eu lhe responder essas perguntas. Vamos lá comigo na Bíblia. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 13 em diante. De 13 a 15. Vamos lá para o Novo Testamento. Tiago. Eu acredito que as irmãs vão colocar ali para nós. Tiago, capítulo de número 3. Eu anotei o versículo errado, mas eu tenho anotado aqui. Tiago diz o seguinte: Deus, Ele não tenta ninguém. Deus, Ele não tenta ninguém.
Eu anotei o versículo errado. Isso acontece com os maiores, melhores pregadores, irmãos. Imagine comigo. 1,13. É isso mesmo. Tiago, capítulo de número 1, versículo 13. Veja aí. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Não pode ser tentado porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém o tenta. Então a questão é, Deus não colocou aquela árvore ali para tentar o homem, pois Deus não pode tentar ninguém. Deus não tenta ninguém. Deus não também é segundo ponto aqui. Deus não havia criado um robô, o qual ele controlaria com o controle remoto, e diria: agora você come, agora você anda, agora você levanta, agora você deita, agora você dorme, agora você acorda, agora você levanta. Mas Deus criou um ser inteligente. Deus criou um ser com a capacidade de poder escolher, com a capacidade de poder decidir. E o terceiro é que Deus não quer que ninguém o sirva por obrigação, mas sim por amor. Então, quando Deus colocou aquela árvore ali, Ele não o colocou para tentar o homem, mas Ele colocou para que o homem pudesse o servi-lo, o obedecê-lo, não por obrigação, mas por amor. Porque quando nós dizemos que amamos a Deus e nós não obedecemos os seus mandamentos, a palavra do Senhor nos diz que nós somos mentirosos. Como eu posso dizer que eu amo a Deus e não obedeço os seus mandamentos? Então Deus não criou nenhum robô. Deus nos deu esse poder para tomarmos as decisões. E Ele deixou que Adão viesse decidir, Ele deixou que Adão viesse escolher, por mais que ele já sabia o que iria acontecer, mas Ele permitiu que o homem tomasse a sua própria decisão. E a consequência dessa decisão foi a entrada do pecado no mundo, e junto com o pecado o seu salário, que é a própria morte. E no decorrer da história da raça humana após a queda, você vai perceber que por várias partes, Deus tenta se reaproximar do homem, mas o homem sempre está se afastando de Deus. E uma das maiores causas disso é a sua decisão. É a nossa decisão. A Bíblia nos relata histórias, várias e várias histórias de pessoas, a qual Deus tinha um plano, a qual Deus tinha um propósito, mas as suas decisões lhes trouxeram consequências, problemas que eles não precisariam passar se tivessem obedecido, se tivessem feito conforme Deus havia dito. Eu vou citar apenas 3 exemplos para vocês. O primeiro deles é Abraão, conhecido como o amigo de Deus, conhecido como o pai da fé, um dos grandes homens da história, mas um homem cujo tomou decisões que lhe trouxeram consequências, que lhe trouxeram problemas familiares, que lhe trouxeram problemas para a sua descendência. No capítulo 15 de Gênesis, Deus promete a ele um filho. Deus prometeu, não prometeu? Um filho. O que ele teria que fazer?
esperar pela promessa do Senhor. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não mente. Se ele prometeu, ele há de cumprir. A única coisa que ele tinha que fazer era esperar. E agora no capítulo 16, Abraão decidiu. Ninguém o forçou. Talvez Sara deu uma forçadinha, né? Podemos colocar a culpa em Sara, né? Sara viu Abraão, viu ela. Né? Viu Abraão, viu ela, falou: Abraão, eu não tenho condições. Mas aqui está a minha serva Agar. Abraão viu Sara, quase 80, viu Agar, 25. Sara, eu vou fazer esse esforço. Vou fazer esse esforço. Mas ele decidiu. Ninguém o forçou. Ele decidiu ter esse filho com a serva. E agora no capítulo 16 nasce Ismael. E isso trouxe um grande problema para Abraão. Porque agora, Ismael com 14 anos de idade nasce Isaac. Começa um problema na família. Sara já não vê mais Agar com os mesmos olhos. Agar já não está mais querendo ser a serva. Porque agora ela é mãe de um dos herdeiros de Abraão. Então, espera aí. Eu não sou mais a serva Agar. Eu sou agora a mãe de Ismael. E Sara começou a olhar aquela cena e falou: não, espera aí. Você é a minha serva. E houve-se uma contenda familiar. E houve-se, devido a essa decisão, uma separação familiar, porque Abraão teve que mandar Ismael embora. E este problema, essa a contenda, continua até os dias de hoje. Por quê? Porque um dia um homem tomou a decisão de tentar fazer o que Deus havia prometido com suas próprias mãos. Por isso que eu disse no começo da mensagem que as nossas decisões, elas podem atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. Deus tinha um plano na vida de Abraão. Esse plano iria se cumprir. Mas quando ele decidiu querer ajudar ao Senhor, ele complicou as coisas. Muitas vezes na nossa vida, nós fazemos o mesmo. Quantas e quantas vezes Deus já não falou contigo que Ele vai fazer? Quantas e quantas vezes Deus já não falou contigo que Ele está no controle de todas as coisas? Quantas e quantas vezes Deus já não falou contigo que Ele não lhe perdeu de vista? Mas aí nós ficamos desesperados porque não estamos vendo, não estamos encontrando, as coisas não estão acontecendo. Então, peraí, já sei, eu acho que Deus quer que eu dê uma ajudinha para Ele. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui dar essa ajudinha para Ele, porque Ele usa isso aqui e me abençoa. É a mesma coisa de alguém certa vez me ligou e falou assim: pastor, Deus me abençoou. Eu ri demais. Deus abriu as portas, Deus me abençoou, pastor. É mesmo, irmão? Não, Deus me deu a documentação, Deus abriu as portas. Eu encontrei, paguei alguém, casei, e Deus me deu o documento. Espera aí, Deus? Que Deus é esse? Não, porque o senhor sabe, era promessa do Senhor. Deus já havia prometido que iria me dar. Então Ele deu. Pera. Tem certas coisas que a gente escuta. O pastor Sérgio deve saber muito bem disso aí. Mas, irmãos, o ponto aqui é o seguinte: se Deus prometeu, Ele não precisa da sua ajuda. Espera.
faça a sua parte. No momento certo, na hora certa, isso irá se cumprir. Quando nós tentamos ajudar o Senhor, nós acabamos atrapalhando tudo. Nós acabamos trocando tudo e acabamos atrapalhando os planos de Deus na nossa vida. Eu vou lhe dar um outro exemplo. No livro de Juízes, a palavra de Deus diz que o povo estava completamente desviado. Cada um estava fazendo o que queria, o que eu achava certo. Eu acho isso aqui certo, então eu vou fazer. Não, mas eu acho isso aqui certo. Então imagine a bagunça que não estava. Cada um decidiu o que fazia na hora que qualquer um. E a palavra de Deus diz que Deus os entregou nas mãos dos filisteus. 40 anos eles ficaram. E Deus manda a solução. Deus tem um plano agora, um projeto. Da tribo de Dan nasceria um. Este seria nazireu, escolhido, separado, ungido. E ele seria o libertador de Israel. Nasce Sansão. O plano do Senhor era: Sansão será o juiz, o libertador de Israel. Esse era o plano de Deus. Esse era o plano, esse era o projeto. Mas aí entra um grande problema. A vontade do homem e as suas decisões. Sansão decidiu no meio do caminho a se desviar do plano e do projeto que Deus tinha na sua vida. Ao ser nazireu escolhido por Deus, ele tinha que fazer alguns votos com Deus. E um dos votos era: eles não poderiam se casar com mulheres de outras tribos ou de outros povos. Eles não poderiam beber vinho ou comer nenhum tipo de fruto que viesse da vinha. O que é que Sansão faz? Casa. Com quem? Com a Filisteia. E no casamento, enche o caneco. Se isso não bastasse, uma das outras coisas que eles não podiam fazer eram tocar em cadáveres. O texto diz: Sansão caminhando, vem um leão, o ataca, ele mata o leão. Após alguns dias, ele passando pelo caminho, está lá a carcaça ou o resto do animal, e dentro dessa carcaça havia ali um favo de mel, algo de mel. Ele vai lá e pega e come. Uma outra coisa diz que ele não poderia cortar o seu cabelo. Era um voto, nazireu, escolhido de Deus. Mas ele decide a se envolver, a viver uma vida no pecado, a se afastar. E se deixa levar pela sedução desta mulher Dalila, a qual cortou-lhe as suas tranças. E qual foi a consequência de tudo isso? A consequência de tudo isso foi que trouxe a ele uma morte, em primeiro lugar, espiritual. Porque o texto diz claramente que assim que ela cortou as suas 7 tranças, o Espírito Santo se retirou dele, mas ele não sabia. Ele já estava tão perdido que ele não sabia. E o texto diz que assim que ela cortou as suas tranças, ela disse: Sansão, aí vem os filisteus. E ele se acordou e levantou e falou: não, eu vou ir combatê-los como das outras vezes. E o texto diz: porque não sabia ele que o Espírito Santo já se havia retirado. Existem decisões que nós tomamos que podem nos fazer perder o Espírito Santo na nossa vida. Deus não coabita onde há pecado. Não tem como.
O Espírito Santo não coabita junto com o pecado. Quando nós decidimos pecar contra o Senhor, porque o pecado é uma decisão, ninguém força a você a pecar. Nós decidimos. E o pecado parece que ele é bom. Parece que o negócio é bom. Mas ninguém lhe força a fazer. Nós decidimos. E essa decisão pode trazer grandes consequências. Ele decidiu e ele perdeu o Espírito Santo. A segunda coisa que eles fizeram, eles cegaram ele, tirando a sua vista, para que ele não enxergasse mais, trazendo isso para o mundo espiritual, para que ele já não sabesse mais quais eram os planos e os projetos do Senhor, vivesse perdido. Existem pessoas que estão cegas espiritualmente, vivem uma vida, dia após dia, mas estão cegas. Estão como a igreja de Sardes. Pensam que estão vivos, mas estão mortos. Mortos. Cegos. Consequências da decisão. Não era este o plano de Deus na vida deste homem. O plano de Deus para ele era um plano de vitória, era um plano para ele ser o juiz, julgar Israel e libertar Israel das mãos dos filisteus. Este era o plano. Mas no meio do caminho, ele toma decisões que atrapalham o plano de Deus na sua vida. Deus tem um projeto para você. Deus tem um plano para você. Não deixe que as suas decisões precipitadas, erradas, venham atrapalhar os planos de Deus para você. Decisões. As consequências que elas nos trazem. Vou lhe citar mais um exemplo. A Bíblia diz que Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Deuteronômio 7 diz: Deus escolheu Israel para ser o seu povo e o seu tesouro pessoal. Olha só, tesouro pessoal. O que você faz com o tesouro pessoal? Você deixa ele largado em qualquer lugar? Você quer ele perto, é pessoal, é um tesouro, é algo precioso. Então Deus escolheu Israel como o tesouro pessoal dele, algo para ele ficar pertinho. O meu povo, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Era isso, era esse o plano, era esse o projeto. Era isso que Deus tinha em mente. Mas aí agora, o povo decidiu. Nós queremos ser igual às outras nações. Como é que as outras nações têm reis e nós não temos? Veja o fulano, veja o ciclano, veja o beltrano. Por que eles têm e nós não temos? Nós queremos ser igual a eles. Decidiram. E Deus respeita a sua decisão. Por mais que ele não concorde, mas ele respeita, porque ele lhe deu isso aí. Ele lhe deu esse direito. E o povo chega para Samuel e diz: Samuel, nós decidimos, nós queremos um rei. Não, Samuel, nós queremos um rei humano igual às outras nações. Depois você lê isso na Bíblia. 1 Samuel capítulo 8. Samuel fica triste com aquilo ali. E Deus diz para ele: Samuel, não entristeça o seu coração, porque hoje esse povo decidiu que eu não sou mais o rei deles. Esse povo hoje escolheu, eles optaram, a decisão foi feita. Eles não estão rejeitando a você, mas eles estão rejeitando a mim como rei. Então, dá um rei para eles.
Veja isso. O plano do Senhor era: meu povo, minha nação, tesouro pessoal, meu, perto, eu sou o seu Deus, eu sou o seu rei. Mas o povo disse: não. Nós decidimos que nós queremos ser igual aos outros povos. Consequência disso, vieram os reis. Reis como o rei Acabe, homem mau, perverso. Reis como o rei Manassés, um dos piores reis que já houve em Israel. Reis como o próprio Salomão, que adulterou dentro do templo, levando um povo, uma nação toda a pecar contra o Senhor. Vieram-se os reis. A consequência da nação, da decisão. Agora você pode dizer: pastor, mas nós hoje vivemos no tempo da graça. Eu escuto isso demais. Não, mas é o tempo da graça. As coisas mudaram, agora é diferente. Será que é mesmo? Será que é? A palavra do Senhor diz que é o plano, o projeto, a vontade de Deus que toda a humanidade venha a ser salva. Eu lhe pergunto: toda a humanidade será salva? Responda: toda a humanidade será salva? Mas não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. A vontade de Deus. 1 Timóteo capítulo 2 diz, versículo 4: pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pronto, essa é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos, e não somente salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a pergunta é: todos serão salvos? E por que não, se essa é a vontade de Deus? Simples. Porque por mais que venha a ser essa a vontade de Deus, Ele respeita a decisão do homem. Ele não obriga ninguém a servir. Servir a Deus é uma decisão de vida e não uma obrigação. Eu decidi servir a Deus. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho, para que através dele o homem viesse ter um caminho de reaproximação ao Senhor. Existe uma diferença de você saber o caminho e você andar no caminho. Saber o caminho é: eu conheço a Jesus, já foi pregado aqui. Eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus. A diferença de eu andar no caminho é: eu conheço Jesus e eu decido servi-lo, então agora eu estou andando no caminho que se chama Jesus, pois Ele é o único caminho que leva ao céu. Mas isso é uma decisão. Isso requer de mim e de você uma decisão. O texto diz em João capítulo 1, versículo 11, que Jesus, Ele veio para os que eram seus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus decidiram não o aceitar, decidiram não querê-lo como o Messias. A decisão do homem outra vez. Mas porque isso aconteceu, o texto continua dizendo que agora Ele dá o direito a todos, Ele abre o leque a todos, que o aceitarem, que o decidirem aceitar como Senhor e Salvador, que o reconhecer como Senhor e Salvador, o direito de serem chamados filhos de Deus e terem os seus nomes escritos no livro da vida. Mas mais uma vez, vai da nossa decisão.
Todos que decidirem aceitar terão o direito de ser chamados filhos de Deus. Eu não vou me estender mais na mensagem, porque as horas já estão se avançando. Mas talvez você possa estar dizendo, como muitos dizem por aí: eu ainda não estou pronto para tomar a decisão de servir a Deus. Não pense que porque eu frequento um culto, porque eu frequento uma igreja, eu tomei a decisão de servir a Deus. Muitos se enganam com isso. Ah, não, mas eu já vou todos os sábados no culto, então eu sirvo a Deus. Não, peraí. O fato de você vir todos os sábados no culto não significa que você serve a Deus. Servir a Deus é uma decisão. É uma decisão de vida. É eu deixar o meu querer de lado para agora fazer a vontade do meu Senhor. É eu deixar o meu achômetro de lado, as minhas vontades pessoais de lado, para poder então agora fazer a vontade do meu Senhor. Isso é decisão. Eu decidi servir a Cristo. E não há nada neste mundo que irá me fazer mudar de ideia. Esse é o poder da decisão. Mas muitos vivem a sua vida dizendo o seguinte: eu ainda não estou pronto para tomar essa decisão. Antes de eu decidir, eu preciso ser liberto dos meus vícios. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso ser uma melhor pessoa. Eu preciso ser mais santo. Eu preciso melhorar. Irmãos, essa é uma das maiores mentiras do diabo. Porque se você tiver esse pensamento de que você precisa melhorar, largar os seus vícios, os seus erros, para poder servir a Deus, você nunca irá conseguir, porque pela misericórdia, é pela graça do Senhor que nós somos resgatados. Não eu venho como eu estou e o Senhor trabalha na minha vida. É através do ato da decisão, ou seja, eu não preciso ser melhor, eu não preciso ser perfeito para vir tomar a decisão de servir a Cristo. Eu preciso tomar a decisão como eu estou agora e Cristo irá trabalhar em mim, me fazendo uma nova criatura. Essa é a diferença. Quando eu decido servir a Cristo e abro o meu coração para Ele, então eu estou dando a Ele a oportunidade de mudar o meu caráter, quem eu sou. Não adianta eu tentar com as minhas forças físicas mudar quem eu sou primeiro, para depois servir a Cristo, que isso não funciona. O primeiro passo é você tomar a decisão de servi-lo de verdade. Chega de viver na religiosidade. Irmãos, Deus tem nos dado oportunidades, mais oportunidades, mais oportunidades e mais oportunidades. Deus tem sido misericordioso para conosco. Mas até quando nós iremos ficar em cima do muro e não tomar a decisão? Ou estamos ou não estamos. Ou servimos ou não servimos. Ou estamos com Cristo ou não estamos com Cristo. A decisão, ela é sua. Agora, há consequências para as nossas decisões. Há consequências para o que nós decidimos.
Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Se nós decidirmos viver a nossa vida debaixo da vontade de Deus, então nós não iremos ter erro. Mas essa é uma decisão que nós precisamos tomar. Eu vou ler mais um texto e vou estar encerrando essa mensagem. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Abra aí comigo a sua Bíblia. Jeremias. Texto bastante conhecido da igreja, dos irmãos. 29, 11. Assim diz a palavra do Senhor. Quando nós decidimos entregar a Deus a nossa vida, quando nós decidimos deixar que Ele faça a sua vontade em nós, versículo 11 diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, e estes são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Os planos do Senhor para a sua vida são planos de paz e não de mal. E no fim, dar-nos-á o que nós esperamos. Poder da decisão. Não deixe, queria convidar o grupo de louvor aqui na frente, nós estamos encerrando o culto. Não deixe para o amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para depois o que se pode fazer hoje. Deus lhe deu o poder da decisão. Se você esperar, pode ser muito tarde. Decida o mais rápido possível a qual caminho seguir, a qual Deus servir.